pessoal, tudo bem por aí? Segue o vice, porque o líder esquece. O Galo está cada vez mais perto do título do Brasileirão depois de 50 anos. Aliás, por falar em cinquentão, hoje, não posso falar isso, vocês querem me queimar, né? Que se escrever o que for, eu leio aqui, hein? Com todo respeito, quarentão, vamos assim. O carisma da opinião, não, mas ele não é cinquentão, o Salazar. Salazar. Essa é a piada. O quarentão, o cinquentão, o trintão, Thiago Salazar. Então, Salazar. Vivão. Vivão, Salazar, espírito Peter Pan. Você tá nos 20 ou nos 30? Eu tô nos 30, indo pros 40. Mas 30 e quantos? 4. É novo, é muito novo, é uma criança ainda. Voando ainda, flutuando no rolê, como diria um amigo meu. Flutuando no rolê. E ele, que tá na flor da idade, entendi, Thiagão. Esbanjando saúde, sabedoria, um pouco de lapsos de memória. Né? Celso Cardoso! Isso aí, Jô. Vai na dancinha. Os caras cantam sua música na redação, assim, trabalhando já. O Tiagão, que tá aqui no ponto, ele canta lá, já ouvi. Esse fundo, né, o dia todo a gente trabalhando nesse ritmo, é muito intenso. E direto de Ibiúna, temos ele, mestre dos magos, mestre Alberto Helena Júnior, direto da Caverna do Dragão. Oi, mestre! Beijo! Você assistiu esse desenho? Olha, vocês estão falando de idade. Na segunda-feira, saiba você que eu entro na 4ª fase da vida. 80. Por isso que é feriado, mestre, porque é seu aniversário, é isso então? É por causa disso, claro. Você está pensando que é por causa da República. A República que nada, é porque é aniversário do mestre. Olha, 15 de novembro, que data bonita, hein, mestre? Segunda-feira. Peraí, então segunda-feira é para 80? 80, mestre? 80. Mestre, olha, não mas parece. passa tão rápido, vocês não imaginam, viu? O que ele falou? Passa tão rápido que Passa você nem rápido. imagina. Eu tô sentindo isso, mestre. Eu tô sentindo. Mestre, mas Ela eu fala falar, da minha memória e ela não ouve. Não, porque esse ponto novo que o Oswaldo arranjou aqui, ele ocupa a orelha inteira e tampa tudo. Eu só fico com um ouvido. Ô, mestre, o senhor tá muito bem, muito bonito, muito elegante e muito inteligente, viu? Dando um banho em tudo nós aqui. Muito obrigado. Arrasou. E olha, vamos falar, claro, né, da paulada que o Corinthians tomou lá no Mineirão. Nossa, ficou desconcertante aquilo lá, né? Depois sou eu que digo e acontece o contrário. O Galo nem tomou conhecimento do Corinthians, né? Lá no Mineirão, abre o olho, Silvinho. Tem também o empate do São Paulo, que voltou a jogar mal e a irritar o torcedor, né? E aí, Rogério, tem jeito? Quem tá bem demais é o Palmeiras, voando baixo na reta final de preparação para a decisão da Libertadores. E ainda a gente vai falar da vitória do Santos, que respira fora da zona do rebaixamento. Passou o São Paulo, o Santos, né? Passou o São Paulo, olha. Gente, tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Eu bem que avisei que o meu amigo, o repórter Osmar Garrafa, iria até altas horas acompanhando Fortaleza e São Paulo. A gente está aqui para cumprir a pauta. Mas pelo menos ele viu uma cobrança de falta de manual convertida pelo Benítez no empate dramático que o tricolor arrancou lá no Castelão. E daqui a pouco ele chega com toda a repercussão desse jogo. Já eu aqui nem sei se apareço hoje para falar do que rolou lá no Mineirão com o Corinthians. O que eu posso adiantar é que o Chico Lang ontem não estava certo. Estou recebendo muitas energias positivas. Ainda bem. Eu acho que o Corinthians vai ganhar do Atlético. Aê! Já o Alexandre Silvestre hoje vem com notícias da seleção e não tô falando do Palmeiras não, hein? Que tá jogando fino da bola. Muito obrigado pela tabelinha aqui. Tabelinhas, belas jogadas e gols não faltaram pro Verdão na noite desta quarta. E o Garrafa chega com tudo do Alviverde logo mais. Que apresentação do Palmeiras e que golaço de falta do Benítez, hein? A gente vai falar muito sobre tudo isso aqui no programa. Vem com a gente, meu povo. Hoje é dia 11/11.
Sabe o que isso significa? Nada. Programa tá bom demais. Já tô avisando para você ficar ligado e não se arrepender depois, hein? Bora lá com a enquete do dia. Para o Corinthians perder para o líder do Brasileirão por 3-0 é 2 pontos. Normal? É um vexame? É inaceitável ou inevitável? Normal? Normal não é, vai. Vexame? Vexame é. Inaceitável, também acho que é, ou inevitável. Você vota lá no site gazetesportiva.com enquanto os meninos dão opinião aqui na enquete. E você também já pode ir preparando o seu vídeo pelo WhatsApp no 11 99479 1633, que você pode ganhar esta belíssima caneca. Mostra a caneca aí, Salazar. Mostra, Celcinho. Mostra, Celcinho. Mostra, Salazar. Mostra, Salazar. Todo mundo mostra a caneca. Cadê a minha caneca, Zé Roberto? Você pegou a minha caneca pra você? Porque só eu não tenho caneca no programa. Eu nunca posso mostrar a caneca, Zé É Roberto. água, tá? Vamos deixar claro. Ah, eu sei que não é, né, Celso? Mas tudo bem. Olha, ó, o Salazar dando uma de garoto propaganda aqui. Muito bom. Vamos lá. Celso Cardoso, o que é pra você? É vexame, é inaceitável, é inevitável, é normal? Normal. 3-0. Mas 3-0, você acha? Em 2015, quando o Corinthians ganhou o Brasileirão, com o Tite, aquela coisa, foi lá, meteu 3-0 no Atlético Mas também Mineiro. não achei normal aquele. Ah, mas é normal, pelo momento dos times. Se você pegar... Aquele foi menos normal, porque era o líder e o Se você vice-líder. pegar o retrospecto do Corinthians contra o Atlético, perdeu os últimos 4 jogos. 5 agora. 5, pois é, 5 jogos. Esse é o Então, novo normal? Normal. Olha o investimento que fez o Atlético, olha a campanha que faz o Atlético e olha o Corinthians, normal. E aí, Salazar? Eu acho inaceitável. É inaceitável porque o Corinthians, eu acho assim, é normal a gente entender que o Atlético venceria o Corinthians? Normal. 1-0. Por tudo isso que o Celso falou aqui. É 2, é um né? time embalado, confiante, prestes a ser campeão. Depois de 50 anos, é um bom time, jogando em casa, quase 60 mil, perder um jogo desse normal. Agora, de 3-0 sem acertar um chute no gol, não, isso não é normal. Não chutou nenhuma vez, Não, né? ele chutou 6 vezes, mas nenhuma no alvo. Então? Não acertou nenhuma no alvo. Então, assim, o aí que eu aconteceu ontem, para mim, inaceitável. O Corinthians está em construção, mas é um bom time com bons jogadores que tinha condição de fazer algo muito melhor do que fez. Do mesmo jeito que o Palmeiras não tomou conhecimento do Atlético Goianiense, o Galo não tomou conhecimento do Corinthians. Sim. Podia ter sido até mais. É porque o Corinthians, gente, não chutava no gol, foi um horror aquilo. Ô, mestre, fala uma coisa aqui, a bola tá contigo agora. A sua opinião sobre a nossa enquete, é normal o Corinthians perder? É inaceitável? É um vexame ou é inevitável? Corinthians perder para o Atlético neste momento da temporada é perfeitamente normal. Agora, o comportamento do Corinthians no jogo é inaceitável. Inaceitável o erro do técnico em insistir em escalar o Renato Augusto, que é um extraordinário meio armador, como um péssimo centroavante, que ele não sabe jogar ali. Quer dizer, é por isso que está esse resultado e que o Corinthians não chutou bola a gol, porque não tinha um atacante, o atacante que estava lá era um falso atacante. Né? Então, eu acho isso. Normal o resultado, a vitória do Atlético. É inaceitável o comportamento do time. Eu também concordo com vocês dois, eu acho inaceitável. E acho que esse negócio de falso 9 também, agora tô com o Celso Cardoso, não gosto mais disso aí. Ô Celso, você tem um recado pra gente? Tenho sim. Quero lembrar você que o troféu Mesa Redonda está chegando. O Oscar do futebol brasileiro, eu costumo dizer que a festa, e falo com sinceridade, a festa mais bonita de premiação do futebol brasileiro. E olha só, a votação já está encerrada. Então nós passamos agora para a escolha dos jornalistas. Quem será que vai levar? Fica ligado na 18ª edição do Troféu Mesa Redonda. Vai ser bom demais, festa maravilhosa, bonita e que vai premiar os melhores jogadores do futebol brasileiro. E sempre é bom destacar que a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano. Lux Color, parceira e uma empresa que vale a pena a gente destacar. É isso aí, Celso. E olha, hoje à noite tem seleção brasileira em campo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo será na Neoquímica Arena e é pra lá que a gente vai agora conversar com Alexandre Silvestre. Como que chega a seleção do Tite Silver? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, timaço Gazeta Esportiva. Tá frio aqui na ZL, chuvisco, mas o jogo promete ser quente na Arena do Timão, Brasil e Colômbia. Seleção brasileira, se vencer hoje, garante matematicamente a vaga
para a próxima Copa do Mundo. A seleção do Tite está invicta nas eliminatórias, só empatou um joguinho, justamente contra a seleção da Colômbia, no jogo de ida, no primeiro turno das eliminatórias em Barranquilha, 0-0. O técnico Tite reconhece que o Brasil já está na Copa do Mundo, é uma questão de tempo, deve conseguir a vaga hoje, se não tem ainda o confronto com a Argentina fora de casa na terça que vem, e mais algumas rodadas para o Brasil garantir a vaga. E o Tite, diante desse cenário, já está imaginando o Mundial. As melhores peças, o esquema, as soluções, o 11 ideal. Então, a partir de agora, ele não pensa mais em classificar, ele pensa em Copa do Mundo, para jogar naquele modelo ideal, que de vez em quando dá certo, mas nem sempre. Foi assim no último jogo contra o Uruguai, foi 4-1, o Brasil jogou muito. Quero ver na prática, mais vezes. Fala aí, Tite. A melhor maneira de nós termos um modelo ofensivo, que é a nossa característica, é ter um comportamento agressivo, rápido, forte, de perde e pressiona para tomar a bola do adversário. Se não, sabe o que vai acontecer? O adversário fica com a bola e tu vai enfiar a bunda lá atrás. E aí é o adversário que vai ficar com a posse de bola. Isso tudo para demonstrar que tem diversos momentos. Quando o adversário for melhor, a gente tem que ser sólido. E na grande maioria do jogo, tem que ser criador, construtivo, vertical, procurar o gol. A seleção brasileira do Tite já está definida, escalada, mistério algum. 4 novidades em relação ao time que começou o jogo passado e venceu o Uruguai. Vamos lá então. É no gol Alisson, voltando à meta brasileira, o Danilo na lateral direita, Marquinhos na zaga, junto com o Thiago Silva e Alexandro, fechando a linha de 4 da defesa. No meio de campo tem o retorno do Casemiro, o Fred, os 2 volantes de marcação, e do meio para frente o quarteto, não vou falar mágico porque é forçar um pouquinho, mas é o quarteto ofensivo da seleção brasileira, com Paquetá de um lado, com Rafinha do outro, Gabriel Jesus, que não faz gol mais pela seleção há tempos, e Neymar flutuando pelo gramado da Arena Corinthians. A bola rola às 9h30 e o ingresso mais barato, Michele, 300 conto. Beijo. Beijo, Silveira. Essa seleção tá empolgando você, Celso Cardoso? Olha, o último jogo contra o Uruguai foi um jogo que me agradou, a performance da seleção brasileira, mas nos demais partidas, não, futebol muito burocrático, não vou dizer fraco. Eu acho que esse mas sem criatividade, sem aquela leveza que a gente está acostumado em termos de seleção brasileira. A discussão agora, é o desempenho mesmo, né, Celso? O resultado é inquestionável. O Tite tem mais de 80% de aproveitamento da seleção brasileira. A seleção toma pouquíssimos gols, perde quase nunca. Então, toda a discussão é voltada para o desempenho, porque tem aquela pressão, a camisa da seleção brasileira, tem que jogar mais, pode ter brilho. Exatamente. Então, acho que esse é o desafio. Contra o Uruguai já mostrou a alegria de ver um jogo da seleção brasileira, principalmente por causa do Rafinha, grata surpresa. Eu acho que o Tite tem algumas coisinhas, como Fred, Gabriel Jesus, algumas insistências que talvez atrapalharam na última Copa do Mundo. Eu tiraria o Gabriel Jesus. Eu também tiraria. Quem você colocaria no lugar? Olha, no lugar, eu acho que você tem que pôr o cara que está fazendo gol. Então, por exemplo, se hoje o Gabigol está fazendo gol, tem que pôr o Gabigol. Futebol é momento. Sim, eu não estou nem dizendo que ele é o meu preferido. O Gabigol jogou. Não estou nem dizendo que ele é o meu preferido, mas eu estou dizendo assim, você tem que colocar quem está fazendo gol. E o Rafael Veiga? Eu convocaria. Eu também convocaria. Eu também, a gente vai falar disso daqui a pouco. Matematicamente a seleção já pode classificar. Já era. Né? Já era. Só a Alemanha, né, que está classificada. Estaremos no Catar, né? Quer dizer, estaremos, a seleção vai estar. Aonde? No Catar. Nós estaremos também no Catar, como não? Claro que estaremos. Estamos preparando tudo para isso, não é mesmo? Depois da derrota no Clássico, o Santos estava pressionado. Mas agora respira um pouquinho mais aliviado, né, com a vitória de ontem. Dá uma olhada. Na luta contra o rebaixamento, o Santos precisava do apoio da torcida na Vila e contou com uma visita mais que especial. Aqui no Gazeta Esportiva, a gente contou a história do garoto Bruninho, que foi hostilizado por torcedores do Santos depois de pedir a camisa do Jailson, do Palmeiras. Só que além de ganhar um baita apoio de vários ídolos, ele marcou presença na Vila Belmiro para empurrar o Santos e conheceu todo mundo. Cumprimentou o presidente, os jogadores, o goleirão da seleção brasileira. Obrigada, Deus abençoe muito você. Até o Baleião ganhou um salve do menino.
Dentro de campo, o Peixe fez valer a torcida do Bruninho. O Santos veio com tudo pra cima. E logo aos 27 do primeiro tempo, Marinho abriu o placar nesse lance aí. Ele, que não fazia gol há um tempo, até se emocionou na hora da comemoração. Na segunda etapa, foi a vez do Bragantino pressionar. Mas no finalzinho do jogo, quase no apagar das luzes, o Santos descolou um pênalti nessa falta clara do zagueirão do Braga. O trabalho do Sanches foi só mandar pra dentro, fechar o placar em 2-0, colocar um sorriso no rosto da torcida do Santos e, claro, no do Bruninho. A gente tem que ser sincero, toda vitória nos dá um alívio. Tem uma vitória contra um time aí que chegou na final da Sul-Americana, está na final da Sul-Americana, a gente tem que valorizar sim e muito mais perto dos nossos objetivos. O que vocês acharam do jogo? Respiro pro Carille bom, né? Não, e tem uma coisa que eu estava comentando com o Salazar nos bastidores, eu gosto das entrevistas coletivas do Carille. Ele não enfeita, não inventa, me parece muito sincero, muito humano. Não, e era um adversário difícil. Quase sempre sucinto, né? Sucinto, não falo que foi o jogo, entendeu? E assim, aquela coisa, não precisa fazer tipo. Meu, tô aliviado mesmo que a gente venceu, sabe? A água tá batendo ali no bumbum. Opa, que susto, Celso. Não, e subiu, deu um salto na tabela. Venceu 3 dos últimos 4. Venceu o 4º colocado, saltou na tabela, inclusive a gente comentou aqui que ultrapassou o São Paulo. O Santos ainda sofre muito durante os jogos e a impressão que eu tenho é que não há o que o Carille fazer quanto a isso, porque ele tira, de fato, leite de pedra. O Carille tira leite de pedra. Consegui vencer o Red Bull Bragantino ali, até criando mais do que 2 situações de gol. Claro, sofreu, o Red Bull perdeu alguns gols, mas se você pegar o time do Santos, é doído. É doído. E a volta do Tardelli fez muita diferença. O Santos sofreu muito sem o Tardelli contra o Palmeiras. E o Red Bull Bragantino também é um adversário mais palpável para o Santos enfrentar, diferente do que foi contra o Palmeiras na Vila Belmiro, porque aí é aquilo que a gente comentou aqui de Corinthians e Galo. É uma diferença muito grande. E o Santos tem que se valer, tem que aproveitar esses momentos. Vitória importantíssima. Olha, eu digo até que é uma vitória que eu acho que meio que vai livrar o Santos já. Agora... eu acho que não, acho que tem que continuar. Não, ainda tem mais, mas é um resultado que eu acho que deu uma... Se o São Paulo está ameaçado, o Santos também está. Não, sim, claro que está. Mas acho que deu uma boa aliviada, sabe? Ô, mestre, do alto da sua experiência aí, né? O senhor tem tantos anos aí de prática no futebol. O senhor acompanhou esse caso do Bruninho, né? O senhor já tinha visto uma coisa, assim, que deixasse todo mundo tão chateado, assim, como o que aconteceu com esse rapaz? O que o senhor achou? Eu achei realmente repulsiva a atitude daqueles torcedores que atacaram o menino. E que revelam, o futebol, eu sempre disse, o futebol ele é um retrato, ele é uma dramatização do cotidiano, do dia a dia. E nós vivemos momentos de ódio, sabe? Essa coisa estúpida, primária, coisa do tempo das cavernas, e não essa minha caverna aqui, que é muito mais civilizada, né, gente? Realmente eu quero dar um beijo nesse menino aí, e o meu desprezo a todos esses cretinos que andam por aí pregando o ódio e a dissensão entre as pessoas. É verdade. Tá certo. Michele, eu acho assim, a comunidade do futebol precisava se mobilizar com um foco principal. Tirar do Bruninho qualquer sentimento de culpa. Porque para mim o que mais me indignou foi ver o vídeo do menino pedindo desculpa. Eu vou devolver a camisa. O menino pedindo desculpa para mim foi assim... Para marmanjo. Para marmanjo. Por algo que não tem o que pedir desculpa. Exato. Coisa então legal. assim, tirar dele esse sentimento de culpa, fazer ele perceber que, olha, você não fez nada de errado, Bruninho. Gente, o São Paulo, hein? O São Paulo tem que abrir o olho. A zona de rebaixamento está logo ali. Ontem, empate no sufoco com Fortaleza. Você aí que acompanhou o jogo entre Fortaleza e São Paulo pode falar a verdade. Tava dando uma vontade de fechar os olhos e tirar aquela sonequinha no primeiro tempo. É que os dois times criaram pouquíssimo e reservaram o melhor para a segunda etapa. Ei, acorda aí que agora o negócio vai ficar bom. O Reinaldo arriscou de fora da área e assustou todo mundo.
O Leão obviamente reagiu. A primeira tentativa não deu certo. Já a segunda, De Pietri cruzou na medida para Robson empurrar para o fundo da rede. 1-0. Igor Gomes se esforçou para empatar. O Vitor Bueno, então, mal entrou e já estava mandando a bola pro gol. O problema é que o Bruno Alves estava impedido no início da jogada. Gol anulado. Nos acréscimos, Benítez foi lá e acabou com o sofrimento do torcedor são paulino. Golaço do camisa 8. 1-1 e fim de papo. Garrafa do céu, o que acontece com esse São Paulo do Rogério Ceni? O time só entrou no jogo depois que levou o gol do Fortaleza e é a pior campanha do Tricolor, né, nos pontos corridos. São Paulino não tem um dia de paz, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite a todos. A vida do Silvestre está uma confusão, né, com esse São Paulo, não só dele, de toda a torcida São Paulina, essa instabilidade que a gente vem falando aí ao longo dos dias aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda. São Paulo não consegue dar tranquilidade ao tricolor. Com o empate de ontem, o São Paulo somou um pontinho, esse pontinho foi suado, foi só no final, chegou a 38 pontos, é o 14º colocado e com a vitória do Juventude frente ao Internacional, a diferença nesse momento para o Juventude, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está em 5 pontos. Só que detalhe, o Juventude tem um jogo a menos. Então essa diferença pode cair para 2 pontos do São Paulo para o primeiro time da zona de rebaixamento. Ontem o Rogério Ceni, em entrevista coletiva, respondeu várias questões e foi perguntado a ele se o desafio que foi proposto a ele como técnico está maior do que ele imaginava. Vamos acompanhar o que ele respondeu. Eu sabia que era um momento, pelo que eu vinha acompanhando, pelo que eu vinha assistindo de jogos, que era um momento de dificuldade. O time vinha, acho que há 6, 7 jogos de empates, né? Marcando poucos gols, nós estamos tentando, mas não estamos conseguindo marcar gols. Tínhamos muitas chances nos primeiros 4 jogos, nesses 2 diminuiu o número de finalização. É uma equipe consistente defensivamente, que consegue se defender bem, não toma tantos gols, mas nós precisamos tentar algumas alternativas, vamos experimentar na sexta e no sábado, algumas alternativas para tentar tornar o time um pouco mais ofensivo, para ter uma chance de gol. Bom, os números, como você falou, do São Paulo não são bons. Vamos observar aqui nessas 2 telas aí que os números não são favoráveis. Ó, fora de casa, o desempenho do São Paulo é sofrível. Esse é um recorte apenas dos números do São Paulo. Em 16 jogos, foram 3 vitórias apenas, 6 empates e 7 derrotas. Número muito baixo, uma média muito baixa jogando como visitante. Já o São Paulo tem o 2º pior ataque do campeonato. Ao lado do Atlético Goianiense, são 24 gols marcados, né? Ele só vence, em termos de gols marcados, o Sport Recife, que é o pior ataque da competição. E aí, você se lembra que recentemente, São Paulo trouxe o Caleri, como é que é a musiquinha? Toca no Caleri que é gol. Vamos contratar o Caleri para melhorar essa performance ofensiva. Aí o que acontece? O Caleri em 9 jogos tem apenas 3 gols marcados. 9 jogos, 3 gols marcados. Nem o Caleri, que era esperança de gols para o São Paulo, tem resolvido. Claro, a culpa não é só dele, é todo o elenco do São Paulo, que não está funcionando, mas nem aquela história de toca no Caleri que é gol, está resultando algo positivo para o São Paulo. Os números não são legais. São Paulo tem no final de semana nada mais, nada menos que o Flamengo, o Sara, o Rodrigo Nestor e o Wellington, todos suspensos, ficam de fora. O Arboleda, ainda na seleção equatoriana, também é desfalque. E a novidade, a boa notícia, fica pela volta do Rigoni. Por falar em volta, daqui a pouquinho, eu não pulo o muro, mas eu dou alguns passos e estarei com as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras, do meu amigo Abel Ferreira, Michele. Ai, meu Deus, tá certo, Osmar Garrafa. Bom, pelo menos teve aquele golaço do Benítez, né? Porque a situação do São Paulo tá feia, né? São Paulo jogou muito mal ontem. Nossa, muito mal. Muito de novo, mal. Fora de casa, muito mal. Aliás, me lembrou muito a performance sob o comando do Crespo. Coincidentemente, estava lá o São Paulo com 3 zagueiros. Sim. Um meio-campo mais leve, é verdade, com Nestor, Sara e Igor Gomes.
mas com a bola... Não acontece nada. Com a bola. E dos dois lados, foi um jogo muito ruim, sabe? Lento, toque de lado, sabe? Sem profundidade. E o Rogério, será que ele tem essa leitura também? Tem, claro. Eu acho que tem. Eu acho que o problema do São Paulo está longe de ser o Rogério Ceni. Eu sinto também o Rogério Ceni procurando o time. Eu sinto que o Rogério Ceni ainda não encaixou, ele não tem convicção de quem são os 11 dele, de 3 zagueiros, linha de 4. Ele chegou eu vejo o Rogério olhando e vendo o que eu faço para resolver esse problema. A impressão que eu tenho é essa. E assim como eu falei do Carille, eu sinto o Rogério com mais material humano, mas com material humano que não está respondendo. O São Paulo tem o segundo pior ataque do campeonato. Você tem Luciano, você tem Rigoni, você tem o Caleri. E não faz gol. Você pega, de repente, um jogo que foi contra o Corinthians, que aí teve Em casa, o time normalmente tem um outro... E um estado anímico diferente, rivalidade, aí tem a preleção, aquela coisa aqui. Vamos ganhar. Mas acabou ali. Sei lá, mas faça isso todo dia, então, gente. Pois sei lá, a questão... Tem que encarar todo o jogo como uma decisão, como se fosse... Mas é uma coisa aqui que eu sempre falo aqui, a gente já respondeu umas 2 enquetes. Briga pela Libertadores, sempre falei. Não briga. Briga pra não cair. Briga do São Paulo é pra não cair. Continuo nessa. Vou dar meu braço a torcer, Salazar. Você concorda, mestre, que o São Paulo briga pra não cair? O que o senhor acha? O que o senhor achou dessa atuação do time ontem, contra o Fortaleza? Péssimo, né? Aliás, o São Paulo está nessa situação, não é por causa da presença do Rogério, embora ele esteja contribuindo muito para isso, com essa maldição dos 3 zagueiros, né? Que eu pensei que fosse mudar, porque o Crespo levou o São Paulo a essa situação crítica, jogando 100% das partidas com 3 zagueiros. 3 zagueiros, você tira um jogador do meio de campo, que é onde se articula o jogo para que haja gols. Enquanto as pessoas não enfiarem isso na cabeça, a situação vai se repetir eternamente. Quer dizer, o problema não é que tem Rigoni, que tem Caleri, que tem Marquinhos, que são jogadores que podem fazer gol. É porque não há armação. Se não há armação, você perde um jogador a mais no meio de campo, habilidoso, ou no ataque aberto, porque o São Paulo também joga só pelo meio. E ontem foi um absurdo a substituição do Igor Vinícius pelo Marquinhos, jogando de lateral direito. Ele é canhoto, atacante e jogando lá de lateral direito. Como é que saiu o gol do Fortaleza? Por ali. Quer dizer, mesmo erro cometido pelo Rogério no jogo anterior, quando colocou o Shailon, canhoto, meio armador, na lateral direita. São coisas tão elementares que eu fico pasmo. Porque conheço o Rogério, sei que ele é um rapaz mais ou menos inteligente, não podia cometer erros desse tipo. A sensação que eu tenho é que ele chegou no Morumbi, deu volta e foi incorporado pelo espírito do Crespo. E continua até agora. E o Daniel Alves, então, tá fazendo falta, né? Porque tudo isso está acontecendo pela lateral direita, né? Foi uma noite para o corintiano realmente esquecer. E para o atleticano lembrar por um bom tempo. No Mineirão lotado, deu absolutamente tudo errado para o Timão. Bora conferir? Não pode tomar 3 gols de ninguém. O Corinthians não pode tomar 3 gols de ninguém. Não pode tomar 3 gols, não. Nem do Avaí, nem do Real Madrid, nem no Clássico, não pode. Deu saudade do Tite ontem, torcedor corintiano? Eu sei que deu. O Timão não pode tomar 3 gols de ninguém, mas tomou ontem do Galo. O primeiro foi esse aí do Diego Costa. Chute de fora da área e o Cássio não chegou na bola, 1-0. No primeiro gol, eu acabei escorregando. Quando eu tentei na bola já não deu mais. E escorregões à parte, você quer mais um sinal de que nada ia dar certo pro time de Silvinho no jogo? Nos acréscimos do primeiro tempo, o Zaratio deu não só uma, como 2 canetas seguidas no Gabriel. O Mineirão, com quase 60 mil pessoas lotado, veio abaixo com o lance. E como desgraça pouca é bobagem, na etapa final, o Giuliano voltou dos vestiários com o uniforme errado, se acredita?
Ele estava com a camisa do Mosquito e levou cartão amarelo. Realmente não era o dia do time paulista. E olha só, aos 5 minutinhos do segundo tempo, Keno acertou uma bomba de fora da área e marcou um golaço, Galo 2-0. A única, repito, a única chance boa do Corinthians no jogo aconteceu no finalzinho da partida, mas o Giuliano perdeu o gol e a chance de diminuir o placar. Quem não perdeu foi o Hulk para fechar o caixão. Ele esmaga, não tem jeito. Placar final: Atlético Mineiro seguindo a passos largos para o título 3. Corinthians, ainda na briga pelo G4, nada. Pode passar a régua. Bom, muita coisa pra gente falar desse jogo. Jonas Campos, que pancada foi essa que o Corinthians tomou lá no Mineirão, hein? O que você destaca da coletiva do Silvinho para esquentar o nosso bate-papo aqui? Bora pro ar. Pois é, Michele, família corintiana de ressaca nesta quinta-feira, né? Depois dessa paulada sofrida pro Atlético Mineiro lá no Mineirão. Corinthians, aliás, ainda não venceu fora de casa no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Isso é curioso. No primeiro turno, o Timão terminou como o terceiro melhor visitante, né? E vinha muito mal jogando na Neoquímica Arena. Agora a coisa se inverte. O time vem de 5 vitórias consecutivas em Itaquera, 8 jogos sem perder. E fora de casa no segundo turno, dos 6 jogos que fez até aqui, o Timão soma 3 empates e 3 derrotas que a gente mostra aí na tela. Realmente o Corinthians invertendo a situação nesse segundo turno, precisando melhorar a campanha como visitante. Última vitória fora contra o Grêmio lá no dia 28 de agosto, há exatos 75 dias, faz tempo. Pois é, Silvinho, muito criticado, né, após essa derrota por 3-0 para o líder Atlético Mineiro, com propriedade lá no Mineirão. Foi bastante perguntado e tentou explicar as escolhas que fez, principalmente em relação aos 11 titulares. Mais uma vez, muito criticado por apostar no Gabriel como primeiro volante e no Renato Augusto como um falso 9, jogando de costas para o gol, participando menos do jogo em relação ao posicionamento de meio campo, onde o Renato, né, se consagrou ao longo da carreira. Silvinho, então, falou sobre isso, a gente destacou alguns trechos que a gente vai colocar agora, explicou também o momento do Corinthians, mais uma vez saindo em defesa do próprio trabalho e também, claro, essa derrota doída para o líder Atlético Mineiro. Fala aí, Silvinho. Ninguém fica feliz pelos 3 gols, obviamente, claro que não. Já perder já não é bom e um resultado mais elástico como esse, pior. Mas é o preço que se paga quando a qualidade do outro lado ela é grande e você comete um erro ou outro. Nós estamos buscando a formatação, estamos buscando o melhor do atleta dentro de uma conexão de time. E isso vai se fazendo com o tempo e sempre com o carro andando. São rodadas, são jogos difíceis, um campeonato complicado. Senhores, o futebol, ele tem um primeiro tempo, tem um segundo, ele se abre. Eu gostaria de ganhar todo o jogo de 5-0. Todos os treinadores queriam fazer isso. Só que o jogo se mostra. Você faz um trabalho, se mostra, e você conseguir conduzir um segundo tempo melhor ainda do que um primeiro, ter o resultado e a performance, isso é mérito. Agora, tem gente que prefere olhar, não, se ele fizesse isso no primeiro tempo, quem me garante? Quem consegue me garantir que se fizesse isso no primeiro tempo, o resultado era 5-0? Nós aqui conquistamos um direito, o direito de estar buscando uma vaga direta para a Libertadores, do qual, há um período atrás, ninguém dizia. O cenário externo não dizia isso. O cenário interno diz e acredita no trabalho. Ele mudou o tom. Forte do técnico Silvinho após essa derrota para o Galo Mineiro. Hoje, no Parque São Jorge, inauguração do busto do ídolo Zé Maria, 11º jogador do Corinthians a ganhar um busto lá no Parque São Jorge. Presidente do Ilho esteve lá e, mais uma vez, saiu em defesa do trabalho do técnico Silvinho. Olha só. Eu tenho falado isso quase que diariamente, eu acho uma pressão exagerada e não só em cima do Silvinho, eu acho que isso é um problema nosso, cultural, do futebol brasileiro. A gente tem aí treinadores que estão na final da Libertadores, os 2 questionados aí alguns dias atrás. Depois você faz 2, 3 jogos bons, o cara é um gênio. Perde uma, tem que trocar o treinador. É difícil trabalhar assim, mas a gente sabe, o Corinthians tem essa pressão e o Silvinho
como eu já coloquei, a gente está satisfeito com o trabalho dele, o Silvinho permanece, nada muda, e só lamento isso a todo jogo, a cada derrota a gente tem que falar sobre manutenção de treinador. Há uns dias a gente vem escutando também de primeiro tempo, segundo tempo, quer dizer, daqui a pouco a cobrança está sendo feita no intervalo do jogo, você tem que ir com 2 treinadores, sabe, tem muito exagero na minha opinião. Mas faz parte, a gente do lado de cá a gente tem que acompanhar o trabalho, ver o que está sendo feito, isso a gente faz diariamente. A gente sabe que o trabalho está no caminho certo, mas a gente tem que ter paciência, que os resultados vão aparecer, já apareceram, né? Brigaríamos para não cair esse ano para muitos e estamos brigando pela 4ª posição. Vamos falar aí várias coisas. Primeiro, aquelas canetas lá que o Gabriel tomou. Inaceitável. O cara não se, o Gabriel não se faz a falta, mexeu, Michele, é o básico, né? Faz a falta. Tomou a caneta, tira já faz a bola. falta. Você não tá vendo Tomou a bola caneta, ali? faz parte do jogo, mas faz a falta. Agora Tira você a vai bola. lá, toma a 2ª caneta e o cara ainda sai na boa. Tipo assim, de boa. Meu, fica nervoso, sei lá. Ó, o Cássio falhou. Escorregou de novo. O que acontece com o Cássio? Isso que eu quero entrar. Porque o gol do Kenny e do Hulk, tudo bem, foi uma coisa maravilhosa. Duas pinturas. Não, tem uma falha do Renato Augusto. E o Silvinho, Agora, que me desculpem os críticos, mas ele tem razão no que ele falou. O Corinthians tomou 3-0, tomou. Mas o primeiro foi numa falha do Cássio, infelicidade, porque ele escorrega, a bola quica e ele toma o gol. Por que ele escorrega toda hora? O que acontece? Segundo, eu tenho absoluta certeza que ele não gostaria de escorregar. Choveu o dia inteiro, o gramado está encharcado, mas o Cássio estava mal posicionado. Segundo ponto, o Renato Augusto ele erra na saída de bola, perde o que permite o gol do Keno. Quer dizer, então, e aí são 2 gols por falhas individuais. E aí você bota tudo na conta do Silvinho. Aí ele fez mais uma ponderação que eu achei interessante. Tudo engenheiro de obra feita. Se ele melhora o time no segundo tempo, não, aí você olha o meio copo vazio, mas ele escalou mal no começo do jogo. Aí se ele escala no começo do jogo, porque ele substituiu mal no segundo tempo. É que as pessoas querem falar. E o principal, ele destacou ali, o Corinthians está realmente ali na luta por uma vaga na Libertadores da América. Acabou. O outro e ninguém imaginava isso. Também, nunca vi eu penso o seguinte, eu concordo em partes. Eu entendo o seguinte, não dá, eu sou contra essa centralização, tudo é culpa do Silvinho, eu brinco. O cara erra um lateral, é culpa do Silvinho, não tem nada a ver. Ontem, 2 erros individuais desestabilizaram a estrutura do Corinthians. O jogo estava equilibrado ali e tudo mais, até que o Corinthians, o Cássio falha no segundo tempo, quando vai tentar uma reação, o Renato Augusto falha ali na saída de bola e realmente isso atrapalha demais qualquer plano de jogo. E acontece. Concordo, mas acontece. A questão, Celso, para mim é o seguinte, é a insistência no que não está dando certo. Eu perguntei para o Silvinho diretamente por que da escolha do Gabriel se o Corinthians está com problema na saída de bola. Ele admite que há esse problema, mas ele diz que quando ele não tem o Cantilho, então ele fica limitado no setor, então tem que ser o Gabriel. Ele não encontra outra solução no elenco? E você acha que tem outra solução? Mas eu não tenho dúvida que tem. Eu que queria ver o Du, como ele colocou contra o Palmeiras, o menino foi bem como primeiro volante, inclusive começa a jogada do segundo gol. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o segundo gol começa com o Du de primeiro volante. Contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, o segundo gol do Roger Guedes vem do João Vitor pro Du, do Du pro Vitinho, do Vitinho pro Roger Guedes. Tava o Cantígio no jogo. Não, o Du já estava ali. Sim, e o segundo gol sai do Du de primeiro volante. Ele saca o Du do jogo e mantém o Gabriel, que ele admite que atrapalha a saída de bola do time. Ou então você tem o Renato Augusto para fazer primeiro volante, jogando de frente e não de costas para marcação, como ele está insistindo. Você está entendendo? Então, assim, me assustou o Silvinho meio que dizer que, olha, se eu não tenho o Cantilho, eu só tenho o Gabriel. Como assim? Você não enxerga outra solução? Outra coisa, eu concordo com o Celso, de que quando ele melhora o segundo tempo, tem um mérito, ele melhorou o time. É claro. Mas, e aí? Nunca, em nenhum momento, a gente vai pensar em mudar a escalação inicial, porque quem garante, essa é a resposta, ninguém garante. Mas se você está vendo que está dando certo, por que não tentar? Isso é medo? É receio de dar certo? Receio de dar errado? Como assim quem garante? Salazar, sinceramente... Se tá dando certo no segundo tempo, por que não pode tentar começar jogando assim? Eu acho que ele está buscando também alternativas. Eu também acho, que ele tá buscando, essas alternativas só vêm no segundo tempo, Celso. Sim, mas por que não? Faz parte, porque nem sempre dá tudo certo aquilo que você planeja. E as substituições, para mim, o Silvinho errou nas 3. Então, assim, eu concordo, nem tudo é culpa do Silvinho, os jogadores erraram individualmente, tem outros poréns.
Mas ontem ele errou na escalação inicial, errou nas substituições e a coletiva, na minha opinião, foi desastrosa. Não, e tinha que fazer e chutar mais pro gol, né? Esse Corinthians tá todo atrapalhado. Acho que é essa questão aí do Renato Augusto. Palmeiras, tá? Ó, Palmeiras! Vitória de goleada em casa. Será que o Abel encontrou o time ideal para a decisão da Libertadores? Cem jogos no comando do Verdão, professor Abel. Eu quando aprendi a ler, primeiro tive que aprender o abecedário. Depois de aprender o abecedário, tive que começar a juntar as letras. Depois de juntar as letras, tive que começar a ler os textos. E depois é preciso praticar para ser fluente na leitura. E num processo de ensino-aprendizagem é exatamente isso. Depois é repetição. Aula de futebol ontem no Allianz Parque. Talvez tenha faltado repetição para o Ronald do Atlético Goianiense. Dudu repetiu. Chutes com a perna direita. Mas foi a canhotinha do Veiga que assinou a obra de um contra-ataque nota 10. Quando quis fazer o dele, Scarpa parou em Fernando Miguel. Aluno esforçado, inquieto, Rony ampliou com nova assistência do Scarpa. O Everton, como sempre, mostrou estar atento. Enquanto Dudu continuou tentando acertar. E na hora do recreio, Abel, um 2-0 na conta. Disse-lhes que tínhamos um objetivo muito claro para a segunda parte. O primeiro era manter a baliza a 0, o nosso golo a 0 e fazer, se possível, 1 ou 2 golos. A turma assim passa de ano, hein? 101º jogo de Everton sem levar gol pelo Palmeiras. E com a ajuda do dedo duro do VAR, houve correção e pênalti. Veiga, 100% na matéria, passou a bola para o Scarpa. Amizade e 3-0 no placar. Até o Breno Lopes, lá no fundão, levantou a mão, pediu a palavra e apresentou direitinho a lição de casa. O professor ficou muito orgulhoso com a classe, viu? O treinador é 30% da vitória. O treinador empresta aquilo que é a ordem e a disciplina tática. A técnica é deles, a parte física é deles e a parte mental, há aqui um 50-50. Somos nós que lhe ajudamos a que eles fiquem fortes mentalmente. Isso é importante. Bora lá para a Academia de Futebol, a gente volta a conversar com o Garrafa. Agora sobre o Palmeiras, o Veiga tá jogando fino da bola. Tá merecendo vaguinha na seleção, né, Garrafa? Michele, atendendo a orientação, né, da nossa chefia de reportagem, Garrafa, vá para a Academia de Futebol e traga uma polêmica para o programa. Então a polêmica está no ar, porque a pauta foi a seguinte: o Veiga está merecendo um lugarzinho na seleção brasileira. Ele é o meia que mais marcou gols na temporada. E aí a gente acabou fazendo um recorte bem legal para o Celso e para o Salazar debaterem aí. Dê uma olhada só. O Veiga, ele tem 48 jogos como meia do Palmeiras, que é uma das principais equipes do campeonato, e ele em 48 jogos marcou 17 gols. Aí nós fizemos um comparativo com os meias dos dois rivais, né? Aqueles que estão na prateleira de cima, ao lado do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Então, o Veiga tem 17 gols, o Everton Ribeiro tem menos jogos que o Veiga, né? Mas praticamente igual, 45 jogos, só marcou 2 gols. E um dos principais meias do Galo Mineiro, que para mim é o virtual campeão brasileiro, em 55 jogos, tem mais gols que o Veiga, ele marcou apenas 11 gols. E aí a pergunta está no ar: o Veiga está sendo injustiçado? O Veiga merece seleção brasileira? Não sei o que pensa o Celso e o Salazar, é um problema deles aí, viu, Michele?
Valeu, Osmar Garrafa. Mestre Alberto Helena Júnior, Rafael Veiga merece um lugar na seleção? Eu chamaria. Eu queria essa seleção bem modificada. Mas o problema é o seguinte. O futebol ele é muito simples em toda a sua complexidade. Você pega o Veiga, é o meia artilheiro do campeonato, meia. O Scarpa é o maior assistente do campeonato, meia. Põe os dois juntos, quando eles jogam juntos, o time produz mais. Um serve, o outro completa. Meu Deus do céu, será que é tão difícil entender isso? Beleza, brigadão, mestre. Beijão pro senhor. O que vocês acham? Merece vaga na seleção? Merece sim. Merece. Merece, principalmente porque o Tite convocou o Felipe Coutinho, que não está jogando absolutamente nada. Então, se o Felipe Coutinho foi convocado, para mim, não tenho nenhuma dúvida que o Veiga também merece. Faltam 16 dias, gente. A grande decisão da Libertadores está chegando. E com ela, a premiação do melhor jogador dessa edição da competição. Quer saber quem são os indicados? A gente te mostra agora. Extra! A Conmebol já definiu os 6 atletas que vão concorrer ao prêmio de melhor jogador desta edição da Libertadores. 3 indicados por equipe. No Mengo, os atacantes Bruno Henrique, vencedor de 2019 e considerado o melhor em campo nas 2 rodadas das recentes semifinais contra o Barcelona. Gabriel Barbosa, o Gabi, o craque da semana numa das quartas, diante do Olímpia e também na fase de grupos com a LDU. Além do meia de Arrascaeta, o bambambam da primeira rodada em cima do Vélez. No Verdão, os escolhidos são o goleiro Everton, melhor do jogo 2 vezes no mata-mata, frente à Católica e frente ao São Paulo. O articulador Rafael Veiga, the man of the match contra o tricolor na goleada da volta no Allianz Parque. E o avançado falso 9, Rony, artilheiro do Palmeiras na competição com 6 gols marcados. Ausente da lista está Dudu, destaque ao eliminar o Galo no Mineirão, gol do Baixola. Na Liberta 2020, Marinho dos Santos, que perdeu o título para o Palestra, foi o eleito no individual. Uma votação na internet irá definir o vencedor, o Mr. América 2021, que de novo não necessariamente será o campeão do torneio. Final chegando, dia 27 de novembro, e um troféuzinho personalizado, uma joia, um anel está em jogo. Mas o que todos querem de verdade é a Copa, para ser erguida pelo time todo. Resultado da enquete: para o Corinthians perder para o líder do Brasileirão 3-0, o que é isso? A maioria respondeu que é normal. É normal, 52% dos votos. Vocês estão de sacanagem. Como que é normal o Corinthians perder 3-0? Bom, tchau, mestre. Tchau, Celso. Hoje passou voando. Valeu, Salazar. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Estou te esperando, hein? Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, fui. Tchau.